sou o Dr. Alexandre Miranda, médico, urologista e andrologista, pesquisador e criador de algumas técnicas cirúrgicas e patentes na área de medicina sexual masculina. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o Antônio Carvalho, que tem uma experiência de mais de 30 anos com terapia cognitiva comportamental aplicada aí à sexualidade humana. Queria primeiramente te agradecer a vinda aqui, Antônio, obrigado mesmo. Lembrando, já vou falar logo, o Antônio não é qualquer um, já escreveu um livro especializado sobre o assunto. Quem tiver interesse está aqui, Terapia Cognitiva Sexual, excelente livro. E vamos bater um papo hoje sobre vários assuntos e vamos começar aqui falando, primeiro, o que é a terapia cognitiva comportamental, porque toda vez que a gente fala em psicoterapia, a gente sempre associa a psicanálise. E aí eu queria saber de você, assim, o que é a cognitiva comportamental e do que ela se diferencia da psicanálise? Pô, Alexandre, primeiro eu queria agradecer, a possibilidade de estar aqui com você, falar com o teu público aí. Estou muito feliz, E eu tenho certeza que esse papo nosso assim vai ser esclarecedor e a gente vai conseguir trocar muitas ideias, esclarecer muitas dúvidas das pessoas, E uma delas é essa, Às vezes as pessoas não conseguem entender o que é a terapia cognitiva comportamental, a psicanálise, a gestalt, que a gente chama de abordagem, As pessoas não sabem, Então elas imaginam que quando vai chegar lá no consultório do psicólogo, vai ter um divã, vai estar deitado, Isso aí o que é? É a psicanálise. Na terapia cognitiva comportamental, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Porque, primeiro, o seguinte, ela está totalmente baseada no método científico e baseada em evidências. Então, todo atendimento, todo modelo de atendimento segue um modelo, segue um propósito. Então, tudo que o terapeuta faz tem um porquê. E esse porquê, Alexandre, isso que é o grande barato, o paciente, ele sabe por que você está fazendo aquilo, ele entende. Olha, então o terapeuta está falando isso por isso, ele está fazendo isso por isso. Então, muitas vezes, quando o paciente chega para a gente, numa terapia cognitiva, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender como esse paciente está pensando, que emoção está associada a isso e como isso reflete no comportamento dele. Entendeu? Então, como você falou aí, eu venho trabalhando com terapia cognitiva comportamental há muito tempo, numa época que pouco se falava de terapia comportamental, se falava muito de psicanálise. E o que eu venho fazendo? Eu venho nesses anos todos associando a terapia cognitiva comportamental aos estudos da sexualidade. Então a gente vai pegando todo esse modelo da terapia sexual da década de 70 e vai atualizando ele, seguindo as atualizações da terapia cognitiva comportamental. Porque olha só, você falou de 30 anos de terapia, que eu venho trabalhando. Hoje, eu trabalho de uma maneira completamente diferente do que eu trabalhava há 30 anos atrás. Aí eu falei, não, mas por quê? Porque a terapia cognitiva comportamental, ela, como está baseada em evidências, baseada na ciência, ela vem evoluindo. Então, modelos que eu utilizava na década de 80, década de 90, eu não utilizo mais. Porque hoje a gente vê a terapia cognitiva de uma outra maneira. Entendeu? Então, durante muito tempo, a gente imaginou o foco só no comportamento, Depois só na cognição. E hoje a gente trabalha com o comportamento, com a cognição e com as emoções. Muito legal. Agora, uma coisa que eu recebo muito no consultório, acho que é uma das coisas mais comuns que eu tenho recebido hoje, são os pacientes com disfunção erétil de origem psicogênica. Porque quando a gente fala de disfunção erétil, a gente pega homens de 50 anos de idade hoje, metade deles, 50%, vão ter algum grau de disfunção erétil. E quando a gente olha as disfunções eréteis, nós percebemos que praticamente a metade também está associada a algum componente psicológico. E muitas vezes, quando a gente começa a pegar homens mais jovens, esses pacientes mais jovens têm uma incidência, uma presença maior de uma disfunção erétil psicogênica, psicológica. E muitas vezes, com muita ansiedade, eles acabam tomando as medicações tipo a tadalafila. E não funciona, é óbvio, porque o nervo não vai funcionar para estimular esse pênis e a medicação não gera uma ereção espontânea. E aí eu converso muito com esses pacientes que é necessário uma psicoterapia para poder ajudá-lo nessa fase. E é muito comum, eles ficam muito resistentes a fazer uma psicoterapia. Eu acabo conversando muito, tentando, olha, eu acho que vai te ajudar, vai ser importante, tento explicar um pouco da psicoterapia e muitos acabam indo, que bom. Mas me explica aí, como é que é essa chegada desse homem a você, com essas queixas e essas abordagens iniciais que vocês acabam fazendo? Pô, que pergunta legal, Alexandre. Bem legal mesmo. Você sabe que o paciente chega lá, e eu vou te contar um pouco, chega ressabiado,
Falei, eu vim aqui só porque o doutor pediu. Falei, rapaz, mas se o doutor pediu para você vir para cá, é porque ele imagina que você tenha efetivamente um problema de esfera psicológica. Porque quando ele encaminha você para mim, né, quando você está aqui, ele entendeu que a questão orgânica não é o ponto prevalente no teu problema. E eu entendo por que você fica receoso de vir aqui. Porque muitas vezes você não sabe o que eu vou fazer, o que o psicólogo vai trabalhar, como é que você vai trabalhar, é uma coisa muito abstrata. Então, Alexandre, nessa primeira consulta, eu explico para o paciente o que o psicólogo vai fazer, como trabalha e como é que uma queixa psicológica vai interferir numa coisa física. Porque é isso que acontece, né? O pênis não está ficando ereto, então é físico. E eu entendo ele pensa, pô, mas olha só, ele falou que é psicológico, mas na hora que eu tô lá, o meu pênis está flácido, pô, então é físico. Eu falo, não, é que existe uma que a gente chama de resposta psicofisiológica. É como é que a questão psicológica vai interferir no mecanismo sexual. Então, nessa primeira consulta, eu vou explicar para ele, Alexandre, olha só, essa parte psicológica aqui vai interferir dessa maneira. Né? E aí, essa primeira consulta, muitas vezes ela transcorre eu explicando isso. Olha, como esse mecanismo da ansiedade, do medo, da preocupação, da dificuldade de excitação, interfere no mecanismo físico. E aí o paciente muitas vezes pensa assim, caramba, não entendia, né, que tinha uma ligação tão íntima do fisiológico com o psicológico, do psicológico com o fisiológico. E aí quando você explica isso e vai falar para o paciente nessa consulta como você vai proceder para ajudá-lo, você desmistifica aquela ideia de que ele vai ter que falar da infância, do pai, da mãe, do trauma, né? E aí você fala, isso aí não é o que a gente vai fazer aqui. Não quer dizer que a gente não precisa conversar sobre a tua história de vida, sobre o que te impactou, sobre as tuas emoções, né? Mas a gente vai começar pelo que é mais fácil, porque é mais complexo. E muitas vezes, Alexandre, o mais fácil, sabe o que é? É só que esse paciente não tem a informação. Sim, informação é sempre importante. A gente chama de... E aí ele vai catastrofizando. Porque imagina, se eu tenho alguma coisa acontecendo no meu corpo e não sei o que é, aquilo me deixa muito angustiado. Se eu sei, não quer dizer que eu não vou ficar angustiado, mas eu sei o que é. Sim. Agora, imagina eu ter um problema físico, eu tenho uma dor e eu não sei de onde vem essa dor. Sim. E o que seria nessas abordagens aquilo que todo mundo chama dos pensamentos disfuncionais? Nesse caso, o que seriam esses pensamentos disfuncionais e qual a importância disso na gênese dessas disfunções desses pacientes? Olha, Alexandre, esses pensamentos disfuncionais, muitas vezes eles estão ligados numa questão que a gente conversa o seguinte, olha só, quando a gente explica ali o mecanismo de ereção para o paciente, a gente vai falar para ele o seguinte, que para você poder ter a resposta de ereção, a resposta que você quer, é importante que você tenha prazer. Né? Porque esse prazer trabalha ali no óxido nítrico, relaxamento da musculatura lisa. E aí esse prazer vai levar você a ter a ereção. Mas sabe o que acontece com esses pacientes? Quais são os pensamentos disfuncionais que eles têm, na maioria das vezes? Eles querem ter a ereção para ter o prazer. E aí quando você está preocupado em ter a ereção para ter o prazer, o mecanismo não funciona. Porque quando a gente vai trabalhando com a psicologia cognitiva, com a psicologia sexual, com a psicologia de comportamento, a gente usa como base teórica o evolucionismo. Então a gente entende o comportamento dos animais e entende esse processo evolutivo como funciona. Então no passado, o macho ele tinha a resposta sexual pelo cio da fêmea. Hoje, a resposta sexual vem pelo processo de excitação, erotização, fantasia. E observa, tudo cognitivo. Sim. Tudo cognitivo. A maneira como eu fantasio, a maneira como eu erotizo. Se o paciente entra na relação sexual preocupado com a performance, o que tem de erótico nisso? Porque isso é a coisa mais comum, né? É mais comum. É o paciente que quer performar, quer fazer bonito ali na hora, ou então ele próprio se cobra. Não, eu tenho que funcionar, eu tenho que ser o cara perfeito, aguentar 10 horas aqui. Ainda tem essa percepção errada do tempo entre penetração e ejaculação, que a gente sabe hoje que está mais ou menos ali em torno de 5 minutos e meio, mas aí as pessoas começam a acreditar que não, tem que demorar 1 hora, 2, 3, e a mulher também vai gostar disso, né? Você sabe que isso aí tem um nome, né? A gente chama, né? Assim, eu dou aula numa pós-graduação já há algum tempo, né? E quando a gente dá aula de sexualidade, a gente começa pegando a história da sexualidade. E aí quando a gente estuda a história da sexualidade, a gente usa uma palavrinha chamada Zeitgeist, que é espírito do tempo. Então, de acordo com cada momento da história, a gente tem determinadas verdades. Se eu falar para você também que eu não quero ter ereção rápida, é mentira, pô. Eu também quero chegar na minha parceria ali, abraçar e beijar e ter uma ereção de mim. Mas isso tem a ver com Zeitgeist.
Por exemplo, quando a gente pega a história da sexualidade, a gente vê que antes de 1954, Alexandre, em nenhuma publicação tem nada falando de ejaculação precoce. Sim. Nada. A primeira publicação de ejaculação precoce é de um cara chamado Sapiro. E ele publica a ejaculação precoce em 1954. Aí, mas antes não tinha ejaculação precoce? Não era queixa. O cara que gozava rápido era tido como um bom amante. Porque o construto ideológico daquela época era o cara ter filho. Tanto que o especialista era o andrologista, não era nem o urologista. Sim. Não é verdade? Por quê? Porque a questão do homem era ter filho. O cara que tivesse 40 anos, não tivesse filho, ele estava desesperado. E hoje não. Hoje o construto ideológico mudou, né? O importante é ter a performance, ter a ereção, ter o desempenho. Então a gente entende isso. Quando o paciente chega ali, essa preocupação dele com a performance está associada ao momento histórico, político que a gente está vivendo. Só que isso é um tremendo tiro no pé. Porque quanto mais preocupado com a performance ele fica, pior é a performance. Sim. E em que ponto é essa preocupação e essa ansiedade toda somada, gerando essa disfunção psicogênica, né, psicológica, qual é o impacto disso no relacionamento dele com a parceira? Pô, rapaz, é porque muitas vezes a parceira também entende que ele tem que ter essa performance. Então, a partir do momento... Ela também entende, porque ela também está dentro desse construto ideológico. Então, muitas vezes, quando o parceiro, ou a parceira, ou parceiro, às vezes, né? A gente tem muito paciente de orientação homossexual, né? Sim. Isso acontece independente da orientação. Não tem a resposta sexual. O que a pessoa pensa? Pô, eu não sou bom, bonito ou bonito o suficiente para minha parceria. E aí ela começa a imaginar que o problema é dela. Sim. Só que isso gera uma angústia enorme no outro, porque imagina, agora além de ele ter que ter ereção e ter que ter a resposta, ele tem que provar para outra pessoa que gosta dela, que sente tesão por ela. Que angústia, né, Alexandre? Que angústia. E esse paciente chega pra gente lá com um sofrimento muito grande. E isso acaba gerando também culpa, angústia. Como é que vocês conseguem ajudar essa parte aí da culpa, da angústia que é gerada justamente por essa própria cobrança, ou às vezes a cobrança até de quem está do outro lado, né? Exatamente. Quando você pensa na questão da culpa, né, aí tem um dado muito importante, porque nem todo mundo sente culpa igual, né? Sim. Né? Então tem pessoas que não têm culpa nenhuma, né? E tem pessoas que têm culpa em excesso. E às vezes isso tem a ver com características de personalidade. Então tem pessoas realmente que têm muita dificuldade de falar não, tem dificuldade de se posicionar e tem uma preocupação excessiva com o outro. Bem, não que eu não tenha que me preocupar com o outro, mas numa relação sexual, se me preocupo demais com o outro, esqueço de mim, como é que eu vou ter a resposta? Se eu preciso da situação erótica para poder ter a resposta sexual, se eu só estou pensando na outra pessoa, eu não consigo ter uma resposta. Aí é um paradoxo, porque eu estou tão preocupado com a outra pessoa, querendo o melhor para a outra pessoa, e quanto mais eu me preocupo com a outra pessoa, mais eu gero angústia na outra pessoa, porque a outra pessoa me vê naquela preocupação de querer agradar, ela se sente naquela obrigação de ter a resposta dela não vem, e aí o casal começa a entrar numa crise de culpa, de frustração dos dois. Você não acha também que isso aí tem um pouco de falta de habilidade de comunicação entre os dois? E aí, se sim, como é que a gente pode ajudá-los, através da terapia, a ganhar mais habilidades de comunicação? Isso aí é possível? Com certeza, isso é uma coisa estudada há muitos anos, né? Durante muito tempo, a gente chamava isso de comportamento assertivo, né? E a gente continua chamando de comportamento assertivo. No livro da terapia cognitiva sexual tem um capítulo específico que a gente chama de assertividade sexual, né? O que é o comportamento assertivo? É a maneira como eu me comunico com o outro e me comporto com o outro. Quer ver? A gente está batendo um papo aqui, eu e você, né? Na relação que a gente tem aqui, a gente só pode se comportar de três maneiras, simplificando, né? O que acontece? Ou eu me preocupo comigo, né? Ou eu estou preocupado comigo, né? Então, ou eu estou passivo, ou eu sou assertivo, ou eu sou agressivo. O que quer dizer isso? Quando eu sou passivo, eu estou muito preocupado com você e não estou preocupado comigo. E aí eu acabo tendo dificuldade de falar não. É o que caracteriza uma pessoa que tem um comportamento passivo. Ela não consegue falar não. Ela está muito preocupada com a outra pessoa e esquece dela. O agressivo é o oposto. Mas não é agressivo daquela pessoa agressiva... De violento? Não, o agressivo é aquele que só pensa nele. Primeiro eu, depois eu e depois eu de novo. Né? Esse é o agressivo. E o assertivo, Alexandre, a gente entende que é aquela pessoa que leva em consideração os seus sentimentos, o que é importante para ela, mas também leva em consideração o outro. E aí ele desenvolve essa habilidade, que é o que a gente chama em terapia de treino de habilidade social. É a habilidade que eu tenho
de me colocar no lugar do outro, entender a emoção do outro e também identificar minhas emoções, saber o que eu quero, o que eu gosto, o que é importante para mim. E na sexualidade, qual é o problema? Muitas vezes a parceria não sabe o que gosta, não sabe o que excita, não sabe o que é bom e quando sabe... E não sabe nem falar, né? Não sabe nem falar. E quando sabe, tem vergonha de falar para outra pessoa porque está preocupado com o julgamento da outra pessoa. Ah, sim. Tá preocupado, né? Às vezes o casal gosta de determinadas práticas sexuais que são importantes, que geram excitação, mas fica com dificuldade de comentar, de falar, de explicar. E isso acaba gerando muita angústia, muita ansiedade e leva a um relacionamento sexual pobre.